estabeleceram como coeficiente básico o que era o máximo e passou a cobrar outorga onerosa daí para cima, tá? Que é o que aqui em São Paulo o Secov queria fazer, né? O Secov é o sindicato, né, das promoções imobiliárias, que não foi atendida essa visão do Secov, mas é o que eles queriam fazer. Então deixa, tudo bem, outorga onerosa, mas eu mantenho o que hoje é o máximo como básico e construo daí para cima, tá? Bom, isso não é a ideia da outorga onerosa. A outorga onerosa é você estabelecer por critérios urbanísticos e ambientais qual é o máximo. E o básico, em tese, né, deveria ser 1. Essa é a ideia fundamental. O básico é 1. Você pode ter, inclusive, o máximo 1 em certas situações. Mas quando o máximo é acima de 1, então aí você cobra a outorga onerosa. Isso cria, inclusive, uma situação de isonomia para os proprietários, né? Ou seja, os proprietários eles não são privilegiados pelo fato de eles poderem, na área deles, ter um coeficiente mais alto. Porque para alcançar esse coeficiente mais alto vai ter que se pagar. Agora, o coeficiente mais alto é fruto de uma decisão urbanística. No caso aqui de vocês, né, aí tem que discutir o que é razoável no momento que entrar no detalhe, mas tem que se discutir o que é o máximo. 60 metros é razoável que seja o máximo? Não me parece que seja, tá certo? Numa zona de litoral, sobretudo, porque o litoral brasileiro, ele está, via de regra, voltado para leste, tá certo? Portanto, o sol se põe no oeste, portanto, geralmente ele se põe do lado oposto, né, ao mar, né? Então, evidentemente, se você criar uma barreira, né, atrás da praia, ela vai gerar a sombra da praia em horários assim, desde o começo da tarde. Então, isso não tem que ser considerado na hora de fazer essa legislação. Mas esse é o princípio. Agora, em relação a Porto Ferreira, aí, a questão do imposto progressivo, o imposto progressivo é um instrumento que foi pensado para combater exatamente os terrenos ociosos e especulação imobiliária. Tá certo? Os efeitos, nós não temos ainda suficiente experiência para poder dizer que se vai gerar esse efeito ou não. Mas se esse imposto, de fato, for significativo, tá certo? Me parece que ele vai ter esse efeito, ou seja, de conduzir o proprietário a colocar esses terrenos esses terrenos no mercado e com isso você conseguir um barateamento e um acesso mais fácil aos terrenos. E combater esse processo de você ter 6 mil, né, terrenos vazios e está produzindo outros 2. Veja bem, quando você tem qualquer indústria, quando ela tem uma enorme quantidade de produtos do estoque, ela não produz mais, tá certo? O solo imobiliário, o solo, né, do país, ele tem uma especificidade em relação a outros bens, que é exatamente esse papel de especulação. Quanto mais ele fica não ocupado, mais ele se valoriza. Por quê? Porque enquanto o entorno, salvo situações muito especiais, à medida que o entorno vai se povoando, que mais atividades econômicas acontecem naquela área, aquele terreno cresce de valor. Portanto, ele cresce de valor sem precisar investir. Ao contrário de outros produtos, que se você deixar ele, né, já começando a falar para o André aqui, né, se você deixar o automóvel no pátio da montadora durante muito tempo, ele vai perder o valor ao longo do tempo, né? O modelo era 2010, ele está no pátio até hoje, ele vai perder o valor. O terreno, né, é diferente. O terreno, quando ele fica não utilizado, muitas vezes ele vale mais. É muito comum, por exemplo, você ver em São Paulo, áreas que sobraram em antigas áreas periféricas, né, de repente foram feitos condomínios de classe média, né? São bolsões de classe média no meio de áreas periféricas. Por quê? Porque foi mantido uma gleba totalmente desocupada, em vez de vender ela por um valor X, está sendo vendido hoje por um valor 10 vezes X, né? Então, tem que ver também o seguinte: se esse imposto ele tem uma força suficiente, porque às vezes o acréscimo de valor é tão pequeno, tá certo? Porque ele tem um pequeno, né, que aí não se gera efeito nenhum.
Mas, em geral, ele deveria gerar esse efeito. Bom, a questão da desapropriação, quer dizer, existe sim aqui.